Tá. Beleza. Estamos prontos. Vamos embora. Então tá. Bom, pessoal, boa tarde para todos. Eu não sei quantas pessoas estão aqui. Estou vendo gente, acho que provavelmente lá em Sorocaba, enfim. Não sei exatamente a extensão do número de residentes, mas eu queria agradecer aí o convite, né, para falar sobre um tema tão importante e que ele está inserido numa questão essencial da assistência. Lembrar que, apesar da pandemia, né, as outras coisas continuam acontecendo, né, e às vezes até com pior padrão, né, digamos, de assistência em função da reorganização do sistema. Eu achei interessante dar esse nome da bancada enfermaria, porque o que eu vou falar, e esse é um grande desafio, é de você ter conhecimento já, digamos, concretizado e a dificuldade disso chegar na ponta, disso chegar na assistência efetiva. Então, o que eu vou falar aqui, eu vou falar de uma doença absolutamente complexa, né, no sentido da sua etiologia, enfim, mas devastadora em relação ao impacto que ele tem na saúde pública. Ou seja, ela é, a pré-eclâmpsia e as suas complicações, é a principal causa de morte materna no Brasil, podemos chamar assim. Em algumas regiões compete com as hemorragias, né? E é a principal causa de prematuridade chamada eletiva, né? Do total de bebês prematuros que nascem no Brasil, praticamente de cada 3 bebês, um deles nasce em função de antecipação eletiva e por conta da pré-eclâmpsia, né? Então, agir de forma efetiva nessa condição, a gente está realmente reduzindo o impacto muito importante, né? E queria dizer também que nós fazemos parte, né, da Comissão Nacional Especializada de Hipertensão na Gestação, e nós temos desenvolvido um esforço muito grande de padronização, isso em escala nacional, né? Não tem cabimento mais o serviço do fulano de tal, aqui, parará, parará, e cada um tem o seu protocolo, né? Então, vários professores, né, de várias universidades importantes, né, trabalham no sentido de uniformizar e oferecer, enfim, o melhor possível, né, nessa questão, né? E também queria dizer que essas recomendações são alinhadas com a Sociedade Internacional de Hipertensão, que eu também represento aqui no Brasil e trabalhando junto com vários docentes também, né? Então, essa é uma publicação da Sociedade Internacional e acho que é importante a gente colocar assim. Então, estamos falando aqui, digamos, dos aspectos mais modernos, as recomendações mais importantes nessa direção. Bom, tudo começa, evidentemente, na assistência, né? E nós vamos dividir, né, os momentos, digamos, da assistência. Evidente que você tem que começar a pensar em pré-eclâmpsia, né? Você tem que... Eu tinha um professor que dizia que a gente tem que pensar sempre sifiliticamente, né, há muito tempo atrás, mas eu acho que quando você está falando dessa questão em obstetrícia, num pronto-socorro de obstetrícia ou na assistência do pré-natal, você tem que pensar em pré-eclâmpsia. Esse é o primeiro passo, né? E eu vou dividir a minha apresentação em três, digamos, pastas, digamos assim. A questão pré-clínica, a fase pré-clínica de identificação de risco, de redução desse risco, e depois os aspectos mais importantes para o manejo clínico, né? Tem bastante informação e depois, ao final, eu fico à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir, né? Bom, a primeira coisa é a definição da pressão arterial, que é meio óbvio ululante, mas lembrar que na gravidez continua sendo o velho 140 por 90 milímetros, mas sempre lembrar que a gravidez é uma tendência que leva, né, uma modificação que leva a uma redução da pressão arterial. Então, mesmo mulheres que não atingem esse 140 por 90, valores limítrofes já chamam a atenção por uma condição que realmente não é habitual. É mais comum você encontrar gestantes, né, medindo 11 por 6, 10 por 5, né, pressões realmente bem reduzidas, né, em função da dilatação global, né, que a progesterona define, né, na musculatura lisa, e por um aspecto relacionado ao shunt e útero placentário, que de alguma forma reduz, tem um impacto, né, em todo o sistema, né? E lembrar que a aferição da pressão arterial não é uma coisa trivial. E eu recomendo fortemente que não deveria ser terceirizado para pessoas ou para,
digamos assim, situações que não estão plenamente habilitadas a fazer isso, né? Eu diria que o médico muitas vezes toma decisão, ou a equipe toma decisão por uma pressão que foi medida por alguém que você não sabe como é, quem é, né, a qualificação, e como foi medida a pressão arterial. Então, eu recomendo que precisa ser feito em condição adequada, né? Tem que ser feita mais de uma medida, 2 ou 3 medidas, né? Fazendo uma média dessa condição, depois de um repouso adequado dessa paciente, né? Não necessariamente decúbito lateral esquerdo, esse negócio é uma coisa já meia que não tem muita razão de ser, né? Mas em repouso, né? Pode até ficar deitada, não tem problema, né? Mas é importante lembrar que a circunferência do braço pode interferir nessa medida. Então, muitas vezes você está lidando com pacientes obesas e lembrar que esses manguitos habituais, eles se prestam a medidas de perímetros de braço em torno de 30 centímetros, né? Se você não tem manguitos apropriados a essa medida, você tem que fazer correção do valor que você está colocando, e aqui nós recomendamos essa tabela de correção de um autor chamado Max, né, de muito tempo, né, de 1982, mas ela se presta a essa correção, né? Outro aspecto importante é entender que os estados hipertensivos eles têm algumas definições, né? Enfim, as coisas sempre tendem a se realinhar, mas de forma geral, né? Eu vou me ater nas 3 primeiras definições, que é a hipertensão crônica, tem uma questão temporal, né, que é a 20ª semana de gestação, e hipertensão identificada antes de 20 semanas ou antes da gravidez, isso é hipertensão crônica, né? Provavelmente 95% das vezes é essencial. A pré-eclâmpsia tem a questão temporal da identificação da pressão arterial após a 20ª semana de gestação, né, associada à proteinúria e como outras manifestações clínicas e laboratoriais. A associação à proteinúria, a gente vai ver daqui a pouco, não é obrigatória, tá? Ela está presente no número grande de vezes, mas não é mais aquele elemento pétreo, digamos assim, para você definir pré-eclâmpsia. E, por último, a pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica, que nem sempre também é simples de você definir, mas ela também vai aparecer após a 20ª semana, evidentemente numa mulher que já tinha hipertensão arterial crônica, e os 3 elementos mais importantes são esses, ou seja, uma piora, né, dos níveis de pressão arterial, coisa que acontece o inverso, né, numa gravidez bem estabelecida. Mesmo mulheres hipertensas crônicas tendem a melhorar os seus níveis de pressão arterial pelas modificações gravídicas que eu já me referi. Ou quando essa paciente já tem um dano renal e tem proteinúria, isso piora, né, depois da 20ª semana, ou o aparecimento de critérios, né, que nós vamos ver de definições clínicas e laboratoriais de pré-eclâmpsia. E lembrar hoje, né, a importância do hipertensão do jaleco branco, né, que era uma coisa meia colocada de lado, mas lembrar, portanto, a importância da avaliação da pressão arterial numa condição bastante adequada para evitar um falso diagnóstico, um falso positivo, digamos assim, e, portanto, a medida da pressão arterial realmente se reveste de muita importância, né? Bom, de maneira muito singela, digamos assim, queria dizer que hoje a pré-eclâmpsia, né, tem várias lacunas ainda, mas se sabe, né, que a origem, né, está lá no estabelecimento primal, né, do trofoblasto, as dificuldades iniciais de estabelecimento do trofoblasto, em função de uma ativação não adequada do sistema imunológico materno, né? E essas dificuldades que o trofoblasto enfrenta têm várias razões, né? E várias situações hoje se incluem nisso. Então, provavelmente, fatores genéticos, né? A importância do pai nessa questão, né? Dos antígenos de origem paterna, evidente, né? O aspecto genético da mãe, né? Ressaltar que, por exemplo, mulheres cujas mães tiveram pré-eclâmpsia têm mais chance de ter pré-eclâmpsia, né? A gente vai ver lá nos fatores de risco, né? Situações singulares de modificações genéticas, por exemplo, crianças, né? Fetos portadores de síndrome de Patau têm uma expressiva, né, elevação, né, da taxa de pré-eclâmpsia de uma maneira até intrigante por essas modificações, e outros fatores, né, fatores ambientais, a obesidade, a própria hipertensão crônica, enfim, né? Então, é realmente um aspecto muito, muito intrigante, muito interessante, né? E o que se sabe que a partir dessas dificuldades iniciais do trofoblasto, uma série de fenômenos são desencadeados, né, basicamente por hipoxia, ativação, né, de espécies reativas de oxigênio, um estresse oxidativo local, com a liberação de várias substâncias inflamatórias,
E aqui é muito interessante hoje a identificação dos fatores chamados antiangiogênicos, né? A placenta começa a produzir fatores solúveis, né? O tal do soluble-FLT e a solo-endoglina, mas principalmente o soluble-FLT, e que são, digamos assim, substâncias extremamente tóxicas para o endotélio, né? Então, a doença ela tem como base a disfunção endotelial generalizada, né? Traduzida pelo espasmo, pelas modificações da permeabilidade, né, do endotélio e pela ativação do sistema de coagulação. E todas essas modificações vão, em todos os órgãos, né, de forma universal, levar a dano a esses diversos sistemas ou órgãos, né? Então, o cérebro, o fígado, os rins, o próprio dano endotelial, o sistema cardiovascular, ou seja, a pré-eclâmpsia é uma doença crônica que começa no momento da implantação e é uma doença que leva à insuficiência de múltiplos órgãos. E por isso que a gente não pode realmente permitir que isso chegue num ponto que não tem mais volta, né? E isso é muito interessante, até do ponto de vista hoje da definição de pré-eclâmpsia. Então, pré-eclâmpsia, ela não é mais aquela coisa de hipertensão, edema e proteinúria. Ela é uma doença inflamatória, né, que pode ter uma diversidade de formas clínicas, uma etiologia não totalmente esclarecida, alguns pedaços desse quebra-cabeça, e, como eu disse, né, ele compromete múltiplos órgãos. Então, assim, é uma doença que ela combina uma intensa reação inflamatória, né, um status antiangiogênicos, cujas características mais comuns são a hipertensão arterial associada à proteinúria, que se instala após a 20ª semana de gestação, né? Então, a partir dessas preliminares, digamos assim, vamos então agora imaginar como agir de forma efetiva, né? Bom, a gente começa a agir antes de existir pré-eclâmpsia, ou seja, como identificar risco de pré-eclâmpsia. A rigor, quando você está começando o pré-natal, né, você já está diante de alguém já com pré-eclâmpsia, que você não sabe, nem a paciente sabe ainda, né? Ou você pode reduzir isso na fase pré-gestacional. O controle adequado da pressão arterial e principalmente a obesidade, né, provavelmente são fatores muito importantes, né, que poderiam reduzir a chance de pré-eclâmpsia. Mas a primeira questão é a identificação de risco, né? Então, também de uma maneira muito objetiva, não há hoje nenhuma ferramenta que se considere adequada para você aplicar na prática clínica para predizer pré-eclâmpsia. Eu estou me referindo a uma série de marcadores bioquímicos, N marcadores, tá certo? Marcadores de origem placentária, marcadores de função renal, não tem realmente valores preditivos ou se prestam realmente à questão clínica, né, fundamental do dia a dia ali, e muito menos as avaliações da artéria uterina, né? Realmente elas não são reconhecidas, né? Foram boas, as intenções são boas, mas infelizmente, do ponto de vista epidemiológico, não há nenhuma razão para que se utilize isso. Isso, inclusive, é objeto de uma publicação que a própria Comissão Nacional da Hipertensão, especializada em hipertensão da FEBRASGO, né, nós, né, o nosso grupo, está prestes a levar isso na RBJ, a Revista Brasileira, para que se entenda as razões disso de forma mais aprofundada, né? Então, o que se utiliza hoje são fatores de risco clínico, isso é recomendado dessa forma, né? Então, esses são os fatores mais evidentes, existem outros, esses aqui são talvez os mais importantes, né? Então, lembrar que a hipertensão crônica, a idade materna acima de 40 anos, se essa mulher é obesa, né? Se ela for quanto mais obesa, isso será pior, né? A história familiar, né? Se mãe e irmã teve pré-eclâmpsia, se ela está grávida pela primeira vez, né? Se ela tem diabetes pré-existente, principalmente com vasculopatia, se ela já teve pré-eclâmpsia, né? Se ela está grávida de gêmeos. Então, isso são fatores que vão se somando, digamos assim. Então, esses são os principais fatores de risco identificados apenas e exclusivamente na consulta inicial do pré-natal, né? E lembrar aqui, hoje, um grande problema de saúde pública, que é justamente a taxa absurda, né, de situações de risco, né, e principalmente em relação à obesidade. Então, lembrar que hoje nós poderíamos dizer que, em termos de frequência, o Brasil já é um país, pelo menos, em sobrepeso, né? E faixas expressivas hoje estão, inclusive, em condições, francamente, né, em questão de obesidade. Isso já é motivo, né, de grande preocupação do ponto de vista de saúde pública, né? E quando se fala em pré-eclâmpsia, hipertensão crônica e diabetes, né, doenças metabólicas que têm um grande reflexo, digamos, nos resultados perinatais, né, na saúde reprodutiva das mulheres, né?
Uma vez identificando a fase pré-clínica, digamos assim, os riscos, né, nessa condição, cabe, isso hoje é praticamente um crime de lesa pátria, né, não fazer nada diante, primeiro, não garimpar essas questões do risco, e, em segundo, não fazer o que precisa ser feito em relação à redução do risco. Não há uma redução expressiva, alguns acham que você acabou com a pré-eclâmpsia, por exemplo, né? Alguns trabalhos absurdamente, né? Com metodologias muito sem pé nem cabeça, né? Que praticamente garantem, né? Que você cura a pré-eclâmpsia dando aspirina, isso é uma grande, enfim, insensatez, né? De forma geral, mas essas duas intervenções são essenciais, reduzem o risco de forma efetiva, não totalmente, mas valem a pena ser utilizadas na prática clínica de forma geral. Estou me referindo à aspirina, né, em baixa dose, mas que a gente tem arredondado, né, para 100 miligramas pela facilidade posológica. Existe uma diversidade, né, de opiniões qual seria a melhor dose de aspirina. De forma geral, se calcula, se estima 1 miligrama por quilo de peso, isso é muito difícil de se fazer na prática, né? E as doses vão desde 50 até 150 miligramas, né? 75 miligramas, enfim. Mas para a nossa prática, 100 miligramas parece ser mais do que razoável, até pela questão do acesso, né, da medicação, sem ter que interferir e ficar cortando o comprimido daí por cima, né? Isso sempre traz algum prejuízo do ponto de vista de certeza de dose, né? E a suplementação de cálcio, que deve ser feita também através da dieta, e se não houver essa possibilidade, né, isso é reconhecido que mulheres que têm dieta pobre em cálcio têm um bom benefício, né, quando essa dieta é corrigida ou quando ela tem, digamos, a suplementação de 1 grama de cálcio ao dia, que essa seria realmente a dose mínima necessária durante a gestação. Então, ou incentiva ela comer cálcio, né, leite, derivados do leite, sardinha, enfim, castanhas, nem todas as mulheres têm acesso, né, a esse tipo de nutrição, né, de diversidade. Então, muitas secretarias municipais, inclusive a de São Paulo, tem a impressão que continua assim, tem prescrito, né, de forma, digamos, suplementar pelo menos 500 ou 1.000 ou 1 grama, né, de cálcio todos os dias, né? Isso parece ser bastante efetivo em termos de redução. Bom, então esses são os aspectos iniciais de reconhecimento. E, a partir daí, ficar, evidentemente, de olho no que vai acontecer. Não é para aterrorizar as mulheres, é para monitorizar as mulheres. Então, a partir daqui, nós vamos entrar na fase clínica. Então, quem tem pré-eclâmpsia? Como é que eu posso saber? Como é que é feito o diagnóstico de pré-eclâmpsia? Então, aqui tem conceitos hoje que talvez podem chocar aqueles mais veteranos como eu, né? Porque tem coisas realmente mais, digamos, diferentes, né, daquela tradição que eu já me referi. Então, aqui está a questão da pressão arterial e a proteinúria aqui com uma novidade, especificamente pensando na cachoeirinha, não tem mais sentido de se fazer proteinúria de 24 horas, né? Então, nós podemos fazer isso de forma muito rápida, né, bem ligeiramente, né, numa amostra isolada de urina que foi colhida em condições adequadas, e a chamada RPC, a relação proteinúria-creatininúria, né? E se ela for acima de 0,3, não tem necessidade hoje de saber se está 0,3, 0,4 ou 1. Importante saber que quando essa razão é superior, igual ou superior a 0,3, existe dano renal, que é muito marcante na pré-eclâmpsia. E lembrar que a principal causa de síndrome nefrótica na gravidez é pré-eclâmpsia, né? Mas não existe mais esse conceito da proporção da intensidade de proteinúria e risco materno. Isso apenas sinaliza que existe dano renal, né? E olha ali, na ausência de proteinúria, né? Isso é muito interessante. Ou seja, pré-eclâmpsia sem proteinúria, sim. Então, temos que estar preparados, né? Cabeça aberta para imaginar essa situação e lembrar que dentro da rotina da avaliação laboratorial, que se inclui ali um hemograma com plaqueta, se for inferior a 100.000, se essa mulher tem dano na filtração glomerular, se ela tem creatinina igual ou superior a 1,1, se ela tem elevação, né, de enzimas hepáticas e não tem necessidade de pedir todas, o TGO, e se ela tem sinais clínicos, como desconforto pulmonar, como sintomas cerebrais, alterações para a visão, cefaleia e as convulsões, né? Então, as convulsões, que é a eclâmpsia, né, ela é hoje considerada como uma condição clínica associada e traduz um grave comprometimento cerebral. Ela não é mais destacada e ela era classificada como uma entidade separada. Ela faz parte desse conjunto de problemas, né? E a gravidade da pré-eclâmpsia ela está relacionada
basicamente ao nível de pressão arterial, porque os outros sintomas praticamente são os mesmos, né? Evidentemente a presença de uma eclâmpsia, né? Não precisa nem dizer o quão grave é essa situação, mas lembrar que 160 por 110, né, realmente chama bastante atenção, e aqui tem uma novidade que é a possibilidade de mulheres estarem apresentando sintomas, né, dor abdominal, epigástrica ou hipocôndrio direito, com a possibilidade disso representar um edema ou mesmo um hematoma, né, no fígado, que é uma característica da HELP síndrome, que em breve nós vamos falar também, né? Muito bom. Diante da suspeita de pré-eclâmpsia, eu estou diante de uma gestante que eu estou suspeitando que exista pré-eclâmpsia. Isso também é importante para os residentes e para todos os preceptores, que hoje a rotina é muito singela, não há necessidade de uma série de exames que não trazem nada, só atrasam e sobrecarregam o laboratório, né? Então, o que se pede diante dessa suspeita clínica? O hemograma com plaquetas, que já está lá na questão do diagnóstico, uma creatinina plasmática, eu não falei de ureia, é só a creatinina plasmática, o TGO, ou AST, né, no inglês, né, gostam desse nome, e a RPC. Esses são os 3 elementos importantes, né, para a definição, inclusive, de prognóstico da pré-eclâmpsia, né? E lembrar que eu sei que às vezes é difícil, tem laboratórios que não fazem. Eu disse que não tem muito sentido, mas não quer dizer que não possa ser feita a proteinúria de 24 horas ou a fita, né? Se você tiver aquela fita colorimétrica para identificar a proteinúria. E lembro sempre, né, que essa coleta de urina tem que ser feita sob supervisão, né, que tem que ser feita uma higienização local para que não exista contaminantes, né, de origem genital, né, daquela mulher, cuja coleta é difícil muitas vezes, né, por a sua condição até mecânica ali de conseguir colher uma urina, né, sem contaminação. Então, esse é um ponto sagrado do ponto de vista da coleta desse material e que isso muitas vezes é negligenciado e com interpretações absolutamente inadequadas, né? Então, guardem esses 3 exames, porque nós vamos lembrar e por que esses 3 exames, né, basicamente, estão sendo tão colocados aqui. Notem, eu não escrevi bilirrubina nesse slide, eu não escrevi sódio e potássio, eu não escrevi coagulograma, e eu não escrevi um exame que me irrita profundamente em vários cenários, que é o tal do PCR, enfim. Esses são os exames singelos e absolutamente objetivos e que eu imagino que qualquer maternidade com mínimo, né, de organização tem que ter, desde o pedido e da coleta, em 1 hora esses exames devem estar no máximo na mão, né, de quem está ali no front para tomada de decisão, né? E aqui lembrar, é um exame que ainda não temos, né, na prática clínica, em função de custos, em função de outras questões, mas que é justamente hoje a definição de cortes de relação dos fatores antiangiogênicos que eu me referi de início, né? Então, essa possibilidade hoje ela já é aberta, vários locais disponibilizam isso e pode ajudar muito no diagnóstico, principalmente daquelas condições que você tem dúvida na sobreposição de pré-eclâmpsia, numa mulher hipertensa crônica, diabética, transplantada, lúpica, ou casos de pré-eclâmpsia, digamos, chamados atípicos. Elas podem ajudar muito, né? Então, eu me refiro aqui às relações do soluble fluid, né, que são os fatores solúveis, né, que estão em grande quantidade, né, em pacientes com pré-eclâmpsia, e em relação ao PLGF, que é um indutor, digamos, né, do crescimento e da saúde endotelial. Então, acho que é aqui importante gravar alguns números para os residentes aí, né, e alunos também. Então, imaginar que a pré-eclâmpsia é definida como precoce, né, antes de 34 semanas, e valores inferiores a 38 dessa relação, independente da idade estacional, praticamente excluem pré-eclâmpsia, pelo menos por essa metodologia que se apresenta e que é relativamente recente, né? E lembrar que para menos de 34 semanas, esse corte acima de 85 sugere muito a possibilidade de pré-eclâmpsia, e acima de 34 semanas, se tiver acima de 110, também é um corte também muito marcante nessa questão. E assim, uma eclâmpsia muito provavelmente vai estar com níveis muito graves, né, dessa questão, porque você está realmente numa situação de extrema gravidade, de extremo dano endotelial, de uma gravidade absoluta, né? Eu estou dizendo que isso aqui é para auxiliar o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ele não faz predição de pré-eclâmpsia, não tem nenhum sentido de ser pedido antes de 20 semanas de gestação, e ela é uma ferramenta diagnóstica auxiliar em situações de dúvida de pré-eclâmpsia. Você não precisa
ficar pedindo para isso para todas as pacientes, né? Mas ela pode ser preciosa em situações de dúvida, né? A Cachoeirinha, eu tenho muita honra de dizer que é um centro altamente especializado e com equipes extremamente familiarizadas com pré-eclâmpsia, né? Esses exames podem ajudar, mas não são essenciais para os resultados ou para ações que nós temos aqui na prática clínica, né? Bom, diante do diagnóstico de pré-eclâmpsia, agora definido, né, por esses critérios, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? A conduta também é muito simples, muito simples. A conduta é, acima de 36 semanas, não tem nenhuma razão para essa mulher continuar gestante. Então, qualquer pré-eclâmpsia, mesmo condições chamadas leves, né, essa mulher tem que ser induzida. Não estou dizendo fazer cesárea. Essa mulher necessita a interrupção da gravidez. Isso é baseado em estudos, em consistências muito razoáveis, né, muito fortes, né? Se ela tiver entre 34 e 36 semanas, a conduta é a mesma, interrupção da gravidez. Porém, nessas circunstâncias, seria razoável, dependendo do local e dependendo da condição, de você talvez retardar um pouco, né, a decisão, se as condições maternas e fetais estiverem seguras e estáveis. É reconhecido que a antecipação eletiva, né, através da indução do parto mais próximo de 34 semanas, vão levar a problemas perinatais, evidentemente, pela prematuridade que você tem. Mais próximo de 36 semanas, isso vai se reduzindo. Mas lembrar que mesmo a prematuridade tardia não é uma coisa simples, né? Também não é trivial. Mas, em linhas gerais, esse é um indicativo importante. E entre 24 e 34 semanas é onde se cabe a conduta expectante. E cabe única e exclusivamente para que você qualifique o feto. Aliás, eu vou dizer assim, eu não vou falar uma palavra aqui sobre a questão fetal, do ponto de vista da avaliação fetal. Eu vou focar toda a minha ação aqui, toda a minha fala em relação às questões maternas, evidentemente, né? Podemos falar isso depois, se alguém tiver dúvida e tal. Mas entre 24 e 34 semanas, nós vamos qualificar o feto. Como? Fazendo corticóide antinatal. Eu preciso de pelo menos 48 horas para fazer o ciclo completo e preciso de pelo menos mais um dia ou dois para que isso frutifique, digamos assim. Se bem que mesmo ciclos incompletos podem trazer grandes benefícios, né? Só que muitas pacientes com pré-eclâmpsia, principalmente pré-eclâmpsia grave, e é o que acontece um número muito razoável antes de 34 semanas, não vão te dar tempo, não vão aguentar 48 horas. Isso é um grande problema. E o outro aspecto é a utilização do sulfato de magnésio para neuroproteção, que é outro foco, né, outro alvo que você vai lançar, você vai atirar, independente do controle. E no caso da pré-eclâmpsia, muitas vezes ela vai estará usando sulfato de magnésio para gestações abaixo de 32 semanas, né? Muito bom. Esses são os dois estudos, o HYPTAT-1, que é esse aqui, de 36 semanas, e que tem como conclusão justamente isso. É um estudo controlado na Holanda, inclusive 2 autores aqui já estiveram na Cachoeirinha, né, visitaram aqui, né, o Henk Groen e o Paul van den Berg, né, o Paul, eles conheceram a Cachoeirinha uns anos atrás, e essa condição, ela define lá na Holanda, e definiu na Holanda que para mulheres no termo é igual a parto. Porém, para mulheres, que é o HYPTAT-2, né, que justamente é um recorte, né, entre 34 e 36 semanas, quando se pensa no risco materno, essa é a melhor conduta. Mas, como eu já disse anteriormente, se você tem alguma condição de manter esse bebê e você considerar que existe uma condição estável, você pode levar em conta, né, os riscos neonatais e adiar um dia por vez, digamos assim, cada dia com a sua agonia, né, e avançar até o momento mais apropriado. Mas o HYPTAT-1 e 2 são as melhores evidências atuais no sentido do momento mais adequado para a interrupção da gestação. E para aquelas mulheres que estão em condição expectante, entre 24 e 34 semanas, digamos assim. Abaixo de 24 semanas, volto a dizer, né, não tem muito o que discutir, são condições absolutas, felizmente excepcionais, mas em geral extremamente agressivas e que você, muito provavelmente, né, a experiência clínica não vai permitir você chegar dentro de um limite razoável, né, da viabilidade desse feto, digamos assim, e com um enorme prejuízo materno, né? Por isso a conduta é ativa também abaixo de 24 semanas. Mas entre 24 e 34 semanas, como eu posso reduzir a subjetividade, né? Como é que eu sei que eu posso esperar um pouco mais? Para isso, nós recomendamos, e também, né, ao longo do tempo, isso parece ter sido já mais
familiarizado na clínica da Cachoeirinha, né? Talvez alguns nunca viram isso ainda, os R1s que estão chegando, enfim. Mas esse aqui é um modelo preditor que nós tivemos a possibilidade, a Cachoeirinha, né, participou da construção desse modelo, né? Nós tivemos um estudo multicêntrico, né, com vários locais, né, de atendimento. A Cachoeirinha foi selecionado aqui no Brasil, é o centro brasileiro onde que participou desse modelo preditor. Nós tivemos pessoal lá de Uganda, né? Nós tivemos pessoal das Ilhas Fiji, nós tivemos pessoal da África do Sul, nós tivemos pessoal do Paquistão, nós tivemos pessoal da Índia, nós tivemos assim uma grande, tivemos da China, tá certo? E tivemos o Brasil aqui representado. Então, todo esse conjunto de informações produziu um modelo que é acessível, né, através desse endereço que está colocado aí no slide, e que é justamente uma estimativa de risco de evento adverso materno nas próximas 48 horas. E por que foi construído em 48 horas? Que é o tempo necessário para o corticoide antinatal e é o tempo necessário, na imensa maioria das vezes, para você transferir essa mulher para um centro que possa atender melhor tanto a mãe como o bebê. 48 horas, em geral, é um tempo razoável para essas ações, né? E o que entra nesse modelo, né? Então, você entra na calculadora e você vai identificar a idade gestacional, se ela tem dor torácica ou desconforto respiratório, a saturação de oxigênio, se você não tiver aquela leitura, você assume o 97, você vai colocar a contagem de plaquetas, você vai colocar a creatinina em miligrama por decilitro e o TGO, né? Aí você vai clicar aqui, o calcule, e você vai ter um valor que vai te dizer, que vai te estimar a chance dessa mulher ter um evento adverso em 40 horas. Mas que evento adverso? Descolamento prematuro da placenta, uma eclâmpsia, uma coagulopatia, uma trombose, uma parada cardiorrespiratória, né? Uma hemorragia cerebral, coisas tranquilas, né, de você trabalhar. Então, são eventos adversos trágicos, né? Então, um exemplo aqui, né? Uma mulher de 28 semanas e 2 dias, é importante que o número de dias, se for 28 redondo, aqui fica 0, aviso aos residentes aí. Se ela, nesse caso, né, estamos simulando, né, ela tinha desconforto respiratório, né? Assumimos o 97 de saturação e, notem, ela tinha 80 mil plaquetas, 1,2, isso é outro detalhe importante, infelizmente lá o pessoal do Canadá, em vez de colocar vírgula, né, a maioria dos lugares usa ponto, então é 1,2, não usem vírgula aqui, e a quantidade de TGO, né, de 220. Quando nós calculamos, significa que 100 mulheres com essa, 100 mulheres com essa característica, praticamente 3 delas terão um evento adverso em 2 dias, em 48 horas, né? Então, isso pode ajudar muito nessa decisão de você, como eu disse, fazer corticoide ou tomar uma decisão imediata. Mulheres, por exemplo, e o PIERS não vale para quem já tem evento adverso. Então, quem já está com eclâmpsia, quem está com descolamento prematuro de placenta, é óbvio, quem está com sinais de hemorragia, quem está numa condição realmente muito complicada, edema pulmonar, não tem que ficar esperando nada, né? A emergência é tal que não dá para ficar esperando, né, corticóide, ou seja lá o que for, e você vai focar toda a sua ação em proteger e fazer o melhor possível para salvar, resguardar o interesse materno. Volto a dizer, não entra no PIERS para saber qual é o risco dela ter evento adverso, se ela já está com evento adverso, se ela já está numa situação que você já considera de muita gravidade. Isso vale para mulheres estáveis, em que você eventualmente vai ponderar, e só vale após a 24ª semana, evidentemente, né? E até 34 semanas, porque situações de gravidade acima de 34 semanas, ou mesmo antes, isso é inegociável, ok? E, aliás, essa é a razão, né, da morte materna no Brasil ser uma vergonha, né, por você justamente atrasar a adoção de medidas efetivas quando você está diante de pré-eclâmpsia, né? Lembrar que é uma sequência, né, tudo depende de muito treinamento, mas lembrar que essas mulheres, principalmente nas condições de gravidade, precisam, né, ter esses checklists, digamos, colocados, não é isso? Então, ela precisa estar num lugar adequado, né, o mais tranquilo possível, com uma equipe, né, que fique monitorando essa paciente, o que não quer dizer que seja UTI,
né? O obstetra tem plena condição, e aliás eu diria que é o obstetra que deve cuidar dessa mulher e não o intensivista, né? Ela tem plena condição de ser acompanhada nessa unidade aí do pré-parto com toda a segurança, né? Monitorada, né? Por todos aí. E essa é uma sequência de coisas que a gente faz, ou seja, então lembrar novamente os exames, né? Que devem ser simplificados no hemograma, no TGO e na creatinina. Né? E lembrar aqui, nós vamos daqui a pouco falar sobre o sulfato de magnésio. Né? Então, nós vamos falar daqui a pouco em detalhes sobre isso. Né? E essa é uma sequência básica, digamos assim, daquilo que a gente deve fazer na pré-eclâmpsia. Né? Ou seja, diante de um quadro de pré-eclâmpsia grave, estou falando lá no pronto-socorro, né? O R1, muitas vezes, que vai enfrentar essa mulher, a conduta de imediata e simplista é assim. Pegar uma veia periférica, colher de imediato sangue e encaminhar para o laboratório aqueles exames que eu me referi e imediatamente aplicar o sulfato de magnésio. E aqui é muito importante, o sulfato de magnésio tem que ser feito mesmo por via das dúvidas. Não há hoje razão para não ser liberal em relação a essa questão. E volto a dizer, o sulfato de magnésio tem que ser feito antes do hipotensor. É a primeira droga, é o primeiro ataque que tem que ser feito. Então, mulheres com pré-eclâmpsia grave ou pré-eclâmpsia que está já numa condição, digamos, de eclâmpsia iminente ou eclâmpsia propriamente dita, tem que ser feito primeiro sulfato de magnésio. E volto a dizer, você não precisa e nem deve esperar chegar numa condição tão grave como essa. Quando você tem uma mulher com pré-eclâmpsia, em que você, no seu juízo clínico, você não tem laboratório na frente ainda, você não é capaz de descartar a possibilidade dela ter uma eclâmpsia, está indicado o sulfato de magnésio. E hoje não é nenhuma razão, digamos assim, de constrangimento se essa mulher depois não evoluiu tão grave como você estava imaginando. Que bom, né? Lembrar que a utilização do sulfato é essencial, ela salva a vida e ela protege efetivamente em relação ao risco de eclâmpsia. Portanto, é no pronto-socorro, eu diria, que a dose de ataque do sulfato... Diria não, né? Eu recomendaria que esses minutos entre ela sair de lá do PS e subir a rampa até o centro obstétrico, esses 5 minutinhos podem ser extremamente prejudiciais. Então, não há nenhuma razão, né, para que essa mulher não seja medicada de imediato e colete os seus exames de imediato, logo na primeira pegada, digamos assim, lá no pronto-socorro, né, sem risco adicional nessa questão. Voltando aqui, né, portanto, o sulfato de magnésio hoje é uma recomendação mundial, né? Ele é considerado uma das drogas que salvam vidas no planeta, e existe até um suplemento, esse documento, né, da Organização Mundial da Saúde, ele é acessível e gratuito para quem tiver interesse, né? E ele tem que estar disponível em todos os lugares, inclusive no PS, no nosso, em qualquer serviço de obstetrícia, mas no nosso mais ainda, né? Para que essa mulher seja medicada o mais rápido possível, né? Que ela receba realmente a medicação que vai salvar sua vida e evitar uma eclâmpsia, né? E lembrar que os riscos são mínimos, né? Mas você precisa ter a disponibilidade do gluconato de cálcio, né? Para abrir a ampola, tá certo? Mas a ampola tem que estar ali visível e tal. Se ela tiver uma toxicidade relacionada, o que é muito pouco provável, né? Esse gluconato já está ali para neutralizar os eventos adversos do sulfato de magnésio, que podem paralisar a musculatura lisa, né? Isso aqui é apenas para ilustrar o que significa fazer sulfato de magnésio por via das dúvidas, né? Esse é um estudo, né, que foi publicado em 2002, extremamente importante, o MAGPIE Trial, e ele mostra, né, que a chance de eclâmpsia em mulheres que receberam o sulfato de magnésio é menor do que 50% em relação àqueles que não receberam o sulfato de magnésio, que o pessoal ficou meio na dúvida e tal. Nesse caso aqui é um estudo randomizado, né? Portanto, quando você está fazendo sulfato de magnésio, mesmo que por via das dúvidas, você está reduzindo o risco de eclâmpsia em mais de 50%. Ok? Esses são os esquemas de sulfato. Nós temos consagrado esse há bastante tempo, né? Que é o esquema exclusivamente endovenoso, né? Que são 4 gramas EV. Acho que não tem sentido aqui ficar falando de como fazer, né? Como preparar, isso é simples, né? O Luiz que está gravando, e nós temos nos nossos protocolos isso plenamente, aí é só olhar, né? E colocar num papel lá, isso. E a gente faz uma infusão de 2 gramas por hora nessa situação. O esquema de Pritchard praticamente não é mais utilizado em situações muito excepcionais, né? Pela agressividade que significa, né? Você infundir uma injeção intramuscular de um grande volume
em uma área profunda, numa mulher que você não sabe como é que está a condição de plaqueta. Isso realmente é extremamente, digamos, desumano, eu diria, você fazer esse tipo de coisa, mas em algumas situações, como principalmente no transporte dessa paciente numa condição insegura, talvez estivesse adequada, né, a realização da dose de ataque, pelo menos inicial, né, que seria o EV e mais as 2 aplicações. Isso quando você tem o preparo a 50%, nem sempre isso é disponível, ok? Muito bom. Mais uma vez, essa questão, né, do ponto de vista das doses, de como preparar. E aqui eu queria dizer o seguinte, como eu controlo o sulfato de magnésio? Simples, é olhando isso daqui, é olhando a diurese da paciente, né? Eu tenho, assim, até me divertido nas visitas, estou com saudade de fazer essas visitas, né, com os alunos, e que eles são instados a ficar pesquisando o reflexo patelar das pacientes, acordam as pacientes à noite para ir lá e dar uma pancada com o estetoscópio, sei lá com o quê, para saber se a mulher está com hiporreflexia, como se essas pessoas tivessem total controle, né? Ou uma experiência enorme, né, em neurologia clínica, né? Então, volto a dizer, isso são questões muito interessantes que vão ficando do passado, mas hoje, basicamente, é diurese. Olhar a diurese. Entrem quietinhos para olhar a mulher, ela vai estar dormindo ali, coitada. Ela está numa situação que ela está precisando, ela está exausta nessa situação. Não vai acordar a mulher para pesquisar o reflexo patelar, por favor, né? Olhem para o saquinho de urina e meçam a cada hora como é que está sendo essa evolução. Eu garanto a todos vocês que se ela estiver urinando pelo menos 25 ml hora, ela está com débito e crédito equilibrado, né? E lembrar que as concentrações, você tem que caprichar muito para essa mulher ter uma toxicidade com sulfato de magnésio, né? A gente não recomenda a dosagem plasmática para monitorar isso, a não ser em situações excepcionais em que a mulher tem uma creatinina realmente muito afetada, né? Uma insuficiência renal muito importante, mas isso é excepcional. E lembrar que esses são os níveis em quando você tem, para você ter a paralisia muscular, ela tem que estar com acima de 15 miliequivalentes por litro, e essas são as concentrações que você obtém quando você está fazendo a infusão de 2 gramas por hora, né? Então, nós estamos muito longe, né, de níveis considerados tóxicos, digamos assim. Outra coisa, sulfato de magnésio não leva a insuficiência renal. Se essa mulher está com piora da função renal, é porque ela está piorando pela doença, e não é o sulfato que é nefrotóxico, né? Por favor. Segundo, o sulfato de magnésio não leva à depressão da mulher. Se a mulher estiver piorando a sua condição vigil, se ela está ficando meia, sei lá, meia molinha, começando a ficar confusa, não é o sulfato de magnésio, não é para parar o sulfato de magnésio. Isso é outro erro que eu fico absolutamente aturdido com isso, né? O sulfato, vamos desligar o sulfato que a mulher começou a ficar sonolenta. Pelo amor de Deus, pessoal. Se ela está ficando sonolenta, aliás, essa é a grande vantagem do sulfato, ela não interfere na condição de vigilância da mulher, diferente de quando se fazia diazepam ou quando se fazia um tal de coquetel lítico, enfim. Essa é a vantagem do sulfato de magnésio. Se essa mulher começa a ficar confusa, sonolenta, começa a ficar, enfim, isso é a doença que está atingindo o seu cérebro. E não é para desligar o sulfato, é para manter o sulfato, para proteger essa mulher nessa condição. Ela precisa ser reavaliada, porque ela pode estar piorando nessa condição. Portanto, não há nenhuma razão para desligar sulfato de magnésio em mulheres que estão com quadro de pré-eclâmpsia grave, digamos assim. Okay? Depois de um golinho de água, vamos a seguir, né, dizer o seguinte: o sulfato de magnésio também não interfere na condição fetal, em princípio. Tá? Isso também é outra coisa que é muito polêmica nessa questão, né? Então, cuidado, né, de achar que uma modificação das condições fetais são decorrentes do sulfato de magnésio, né? Bom, uma vez feito o sulfato de magnésio, e reitero aqui, é a primeira droga a ser feita, se necessário, ou seja, se essa mulher tiver com pressão arterial acima de 150 por 100, ela precisa de hipotensor, né? E aqui, essas são as drogas, né, mais frequentes, né? A hidralazina, nessas doses. A nifedipina, ela é uma alternativa, mas eu não gosto da nifedipina pela sua, digamos, ela não é perfeita na sua posologia, você não tem essas apresentações, né? Então, isso pode dificultar você dar uma droga efetiva. E lembrar que o nitroprusiato de sódio pode ser utilizado nessas mulheres, principalmente naquelas que estão numa condição de edema agudo de pulmão. Volto a dizer, primeiro sulfato,
e depois a hidralazina, que é a droga que nós temos aí na caixeirinha, né? E aí, outro aspecto muito importante é, muitas vezes, a utilização de hipotensores, né? Então, eu queria dizer que não tem uma regra definida, não tem protocolos claros, assim. Nós temos utilizado a metildopa, né? Aliás, em pacientes com pré-eclâmpsia, isso é muito discutível, a utilização de hipotensores, diferente de mulheres que são hipertensas crônicas. Mas, de forma geral, é permitido a associação, e isso é uma coisa ainda que está se precisando definir, né? Qual é o melhor hipotensor e, principalmente, depois da resolução da gestação, né? Essas são as alternativas que têm sido utilizadas, né? Ainda a maior experiência clínica é com a metildopa, ainda que se reconheça que outras drogas, né, têm sido introduzidas, né? A anodipina, por exemplo, né? E lembrar que no puerpério, se o captopril, por exemplo, né, ou a losartana, não pode ser utilizado durante a gestação, mas elas podem ser utilizadas, sim, no pós-operatório, né, depois, né, do feto do nascimento do bebê, né, após, na condição puerperal, digamos assim. Mas esse é um capítulo muito polêmico, digamos assim, né? E queria lembrar aqui a questão do HELP síndrome, né? Então, lembrar que no pronto-socorro, uma mulher grávida, com mais de 20 semanas de gestação, com náusea, com vômito e com dor, né, referida naquela região, não é hiperemese gravídica, né? Não vão dar uma dipirona, um sal de fruta eno para essa paciente e mandar ela embora para casa, né? Essa mulher está, até prova contrário, com um quadro de pré-eclâmpsia e que pode ter uma manifestação atípica, porque nem hipertensão tem. Se eu falei da proteinúria, né, alguém pode ter caído na cadeira, imagine pré-eclâmpsia sem hipertensão. Então, o HELP síndrome pode ser uma forma, tá certo, da pré-eclâmpsia, um dano endotelial generalizado e que traz, portanto, um grande risco, né, em função dessa disfunção, levar a uma coagulopatia e a chance enorme, né, dela ter uma ruptura hepática, né? Então, mulher com esse tipo de situação, até prova em contrário, também precisa ser internada, precisa ser avaliada, é melhor pecar por excesso nessa condição e tomar uma decisão segura, né? Lembrar que as definições são baseadas, aqui nesse caso, entra a bilirrubina, mas lembrar que entram 2 exames diferentes daqueles que eu falei, que não entram no PIRS, né? Que é a desidrogenase lática, né? Que sinaliza, né, indiretamente a hemólise. A bilirrubina pode ser utilizada, mas eu diria que é um exame que deveria ser banido nessa condição, porque não traz muita coisa, né? Se a mulher está ictérica, é óbvio que ela tem bilirrubina alterada, e se ela não está ictérica, é praticamente óbvio que a bilirrubina vai estar discretamente aumentada, e você tem outro marcador mais importante, né, do ponto de vista do dano renal, que no caso, as enzimas hepáticas. E, evidentemente, a plaquetopenia, né? E lembrar que a HELP pode ser completa e parcial, você não precisa ter os 3 elementos juntos, né? E esse é o grande temor, né, de você ter um hematoma subcapsular. Se ele romper, você não tem muito a fazer, e na caixeirinha, lamentavelmente, nós não temos essa disponibilidade de você ter a agilidade da embolização seletiva, que é a única ferramenta para salvar a vida dessa mulher. Portanto, o melhor possível é não permitir que essa mulher chegue nesse estágio de gravidade, né? E aqui outro racional importante, também bem rapidamente, falar do ponto de vista que para essas mulheres é importante o uso de plaquetas, né? Mas não é qualquer mulher e qualquer situação, né? Então, ela só tem indicação de plaquetas porque não é simples você ter plaquetas, né, em qualquer circunstância, então você tem que reservar isso com muito cuidado. Então, só está indicado em mulheres com risco de hemorragia ou hemorragia em curso, né, e com plaquetas abaixo de 50 mil, né? Lembrando aqui, né, que a quantidade de plaquetas, aqui importante dizer assim, não se faz uso de profilático de plaquetas, né? Acima de 50 mil não se usa plaquetas, né, em qualquer circunstância. Abaixo de 20 mil, sim, né? Se a mulher for para cesárea com menos de 50 mil, sim. E se ela for, note, por parto vaginal, que é muito raro de acontecer, apenas se ela tiver menos de 30 mil. Então, na nossa prática, basicamente, o nosso corte será 50 mil plaquetas, a indicação dessas plaquetas, que, como eu disse, né, é um recurso precioso e muito difícil de obter. E o que é pior, é uma quantidade grande de plaquetas, né? Queria dizer que você usa uma unidade para cada 10 quilos de peso. Então, se a mulher pesa 60 quilos, você vai precisar de 6 unidades, 7, 8, dependendo do peso dessas mulheres. E vai precisar repetir isso
2 vezes, pelo menos, ou 3 vezes, né, enquanto ela estiver numa condição de instabilidade. Por isso, você tem uma demanda enorme no banco de sangue para conseguir um pool, uma quantidade de plaquetas que seja efetivo. Por isso que ela tem que ser indicada com muita parcimônia. E jamais para quebrar um galho, né? Se é para quebrar um galho, não use. Né? Não adianta dar, vamos dar 2 unidades aqui para dar uma melhor. Isso é absurdo, né? Alguém está precisando dessa plaqueta. Ou você usa efetivamente 1 unidade para cada 10 quilos, nessas condições que eu estou colocando aqui, ou então não use, né? Ok? Bom, em relação ao parto, evidentemente, né, a gente sabe que um número grande de mulheres será cesárea, né? Então, lembrar que muitas vezes o tipo de anestesia, principalmente as plaquetas, serão importantes, né? O tipo de incisão, idem. O tipo de incisão do útero, idem. Muitas vezes você tem situações de prematuridade muito importante, né? E lembrar que às vezes você tem descolamento prematuro, você tem uma hipoxia, a fibra uterina também está sofrendo na pré-eclâmpsia por dano endotelial, tá certo? E às vezes você tem dificuldade de contração. E aqui está indicado, e temos experiência clínica, com o uso da sutura hemostática de Belinche, que é uma tradição já na clínica obstétrica da Cachoeirinha, né? Do ponto de vista do puerpério, a manutenção do sulfato de magnésio, ele é recomendado pelo menos 24 horas, mas não precisa ser 24 horas, né? Pode ser um pouco antes? Pode. Pode ser depois? Evidentemente que pode também, né? Cada situação será avaliada, né, em relação assim, não precisa ter pressa porque as primeiras 72 horas de parto, a mulher pode estar até mais grave do que estava antes da resolução da gravidez. Então, as 72 horas de puerpério são muito importantes do ponto de vista desse monitoramento. Muitas mulheres pioram do ponto de vista clínico e do ponto de vista laboratorial. Lembrar que elas precisam de uma expansão, né? Não expansão, mas uma manutenção do volume adequada, né? Eu diria que pelo menos 3 litros de cristalóide nas 24 horas para ter uma perfusão adequada. E esse balanço hídrico é importante, principalmente naquelas, né, que estiverem oligúricas, né? Lembrar que o balanço hídrico é baseado, né, não, tanto no intra como no dia a dia. Às vezes o excesso de líquido que você dá, né, talvez você exagere na indução anestésica, essa mulher depois tem um edema muito importante, e esse é um elemento importante até na elevação da pressão arterial. O retorno desses líquidos que estão no extravascular para o intravascular é um elemento que faz com que a pressão arterial se eleve, inclusive em mulheres sem pré-eclâmpsia, mulheres que tiveram grandes infusões pela indução anestésica, né? Lembrar que a dor é absolutamente divino, né, de você administrar, doses adequadas de dipirona. Eu diria que é uma contraindicação quase que absoluta usar anti-inflamatório não hormonal em mulheres com dano renal, né? Lembrar a utilização de hipotensores, né, em mulheres que tiverem abaixo de 150 por 100, isso é muito discutível, os benefícios ou qual o nível de pressão arterial. Eu estou falando de pré-eclâmpsia pura, né, digamos assim. Mulheres com hipertensão crônica é um pouco diferente, mas se você achar importante manter essa pressão arterial de 140 por 90, de forma geral, a experiência maior é com a metildopa, né, que pode ter associação com outras drogas para ter esse controle mais adequado. Mas as mulheres com pré-eclâmpsia, dias depois, ou semanas, ou pouco tempo depois, elas não vão mais precisar de hipotensores. Isso tem que ser lembrado, porque elas começam a ter hipotensão postural, né, principalmente pelas doses eventuais que são colocadas, né? Eu diria, inclusive, que a pressão arterial não é o melhor parâmetro, né, para avaliar a recuperação, mas sim as provas laboratoriais é que vão mostrar isso, né? Então, é muito interessante que depois do segundo, terceiro dia, você vê as plaquetas subindo, você vê a transaminase caindo, você vê a creatinina melhorando. Isso é um elemento muito interessante de que essa mulher está se recuperando, né? E naquelas condições trágicas, né, em que, lamentavelmente, houve um óbito fetal, ou essa mulher não tem possibilidade de amamentar, neste caso, né, o método, aliás, para todos, né, para todas as situações, o método de inibição de lactação é o mecânico, né? Essas drogas, a bromocriptina, essas outras drogas utilizadas habitualmente, que são rápidas, né, elas têm efeito colateral tranquilo, né? Mata a mulher por elevação da pressão arterial, por infarto agudo do miocárdio, por eventos cardiovasculares agudos, e essas drogas elas são absolutamente contraindicadas na inibição da lactação de mulheres hipertensas, né? Aliás, eu diria que para qualquer mulher, seja carbegolina, seja bromocriptina, isso realmente é um risco muito grande, né,
e que também é uma condição muitas vezes negligenciada nesse aspecto, né? E agora, muito rapidamente, dizer que a pré-eclâmpsia ela não acaba no puerpério, né? Lembrar hoje que existe uma identificação de comprometimento de médio e longo prazo da pré-eclâmpsia, né? As mulheres acometidas, e quanto mais precoce e quanto mais grave, elas precisam ser acompanhadas ao longo de sua vida, porque elas têm chances diferenciadas de problemas ao longo das décadas que vão suceder. O primeiro problema é menor expectativa de vida. Então, quanto mais precoce a pré-eclâmpsia, essas mulheres morrem mais cedo. Isso é um estudo norueguês que mostra essa questão, né? Outro problema também é a manutenção de estados hipertensivos ou de doenças metabólicas, né? Então, se verifica que mulheres que tiverem, principalmente quando mais idosas, digamos assim, idosas que eu digo 40 anos, né? Se isso pode ser definido como idoso, mas isso parece que ao longo, né, do tempo, essas mulheres se tornam hipertensas crônicas quando você compara com mulheres que tiveram uma gravidez absolutamente saudável, né? Lembrar que a gravidez é considerado como um teste cardiovascular muito importante. Mulheres que passaram por esse processo sem problemas, digamos assim, isso é uma demonstração de saúde incrível, né? Todas as etapas que eu me refiro, né? Então, o parto normal, principalmente, né? Uma mulher que teve todas essas etapas cumpridas de forma, digamos, adequada, isso é um selo de qualidade de saúde dessa mulher para esse momento e para o futuro também. Lembrando que a cesárea mal indicada é um marcador de risco também para o futuro, para outros problemas e que, evidentemente, são negligenciados, né? A cesárea é uma bomba de efeito retardado, né? Aquela cesarinha e tal, algum tempo depois nós vamos ter que administrar complicações seríssimas dessa mulher, né? Da mesma forma, os rins também parecem sofrer, né? Na pré-eclâmpsia, isso também é outro estudo que mostra a possibilidade de mulheres com falência renal, que vão precisar de diálise em cerca de 20 ou 30 anos depois que essa mulher ganhou o seu bebê com pré-eclâmpsia. Então, uma mulher com 20 anos, aos 50, ela pode estar, né, em falência renal total, precisando de diálise. Isso aumenta esse risco em cerca de 15 vezes, né, em mulheres que tiveram principalmente pré-eclâmpsia de repetição, né? E outro aspecto também muito interessante é o risco também ocular, né? É interessante que mulheres podem ter descolamento de retina, tem mulheres que ficam cegas, né? Tem uma cegueira cortical, né? Pela encefalopatia, né, posterior, mas tem mulheres que têm descolamento da retina, tá certo? E que podem posteriormente ter dano também crônico, né? Então, isso é também um trabalho muito interessante que mostra que mulheres que tiveram pré-eclâmpsia teriam problemas oculares, né, graves, no caso aí a catarata, né, mais precocemente do que mulheres que tiveram a condição normal, né? Então, com isso eu estou terminando, né? Queria dizer que eu não sei se temos ex-residentes, e de repente pode ser que tenha, mas queria lembrar aqui que, como parte, né, da Sociedade Internacional, nós temos os congressos a cada 2 anos, né? Esse aqui foi o último, em 2018. Aqui está a Camila, né, que era R3 na época, inclusive ela ficou lá em Groningen, ela ficou, né, uma cidade próxima, né, ali o congresso foi em Amsterdã, né, em 2018, né? E lembrar que nós estamos em maio, né, e que é um mês de digamos, de conscientização sobre a pré-eclâmpsia, né? Então, no dia 22 de maio, nós estamos fazendo isso hoje aqui no dia 6, né? Seria bom que tivéssemos feito no dia 22, mas não tem importância. Acho que a cachoeirinha ou outras ações podem ser feitas, né? E lembrar que é justamente um mês que o mundo todo, né, a sociedade internacional, definiu como um mês, digamos, portanto, de sensibilização da pré-eclâmpsia, né? E aqui, lamentavelmente, esse seria o próximo congresso, né, em Amsterdã, em Nara, no Japão, né? Seria agora em outubro, né? E aqui estamos lá em Amsterdã, né? Aqui temos vários colegas, né? Esse que está ao meu lado aqui é o professor Shigeru Saito, né? Que ainda, né? Porque o congresso foi transferido para o ano que vem, 2021, em setembro de 2021, e que é um congresso realmente muito marcante nessa direção e que também foi comprometido por essa pandemia do coronavírus, né? Então, em linhas gerais, é isso que eu queria dizer para vocês. Evidentemente que não estamos, não esgotamos, né, evidentemente, o assunto, né? Existem várias coisas, né, em aberto, enfim.
E eu queria dizer que fico, mais uma vez, muito honrado, né, de estar aqui, podendo falar sobre pré-eclâmpsia, ainda aqui à distância, né? E queria dizer que se o Luiz e quem achar pertinente ou tiver alguma pergunta, alguma coisa, nós podemos fazer um bate-bola aqui, se acharem pertinente, ok? Obrigado pela atenção de todos vocês. Oi, Dr. Nelson, parabéns pela aula, como sempre, brilhante. E eu vou abrir aí o áudio para o pessoal poder fazer perguntas. Acho que o Henry, apesar de mascarado, acho que ele tem alguma coisa para falar aí, né? Fala para o Henry fazer uma pergunta fácil, hein? Eu vou ativar o som de todo mundo, tá bom, pessoal? Aí quem quiser perguntar, pergunta. Bom dia, boa tarde a todos, professor, boa tarde. Boa tarde. Bom rever. Tirar a máscara aqui só para perguntar. Vocês estão vendo aí, ouvindo? Ô, Henry, faz pergunta fácil, hein, Henry? A minha pergunta, professor, em relação ao fato do magnésio, por vezes, a gente tem algumas dúvidas em relação à dose de manutenção. Sabemos que a publicação dos USPAN é de 1 a 2 gramas a hora. E a gente tem duas aqui na linha. Muitos serviços usam 1 grama a hora. Eu queria saber Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque é o seguinte, quando o esquema do Pritchard, justamente por ser agressivo, né, ele justamente gerava, né, a necessidade de esquemas alternativos, né, porque as mulheres, nem as equipes, muitas vezes, né, a descontinuidade, né, de fazer injeções intramusculares a cada 4 horas, não tem tantas dificuldades, né? Tem muita gente com o microfone aberto aí. Aí, acho que agora melhorou. Tem que liberar o seu, professor, que deve ter ficado mudo também. Pronto, o Dr. Nelson está de volta no som. É o Luiz que está bloqueando todo mundo aí. Estão me ouvindo agora? Tá ouvindo? Sim. Tá, então. Então, assim, na década de 80 foi quando surgiram esses esquemas alternativos, né? Então, tanto o Zuspan, ele acabou ganhando, né, o nome do Zuspan, mas outro autor muito famoso, e ainda é famoso, importante, o que é o Cibai, eles testaram justamente as concentrações plasmáticas, testando 1 grama, 2 gramas e 3 gramas de sulfato de magnésio, né? E a observação que eles chegaram, né, nesses estudos, que não são coisas extensas, mas essa é uma razão, inclusive, eu era também residente na época, e por isso que os chefes do serviço lá na Unifesp, né, no caso, na Escola Paulista de Medicina, optaram pelos 2 gramas que até hoje nós utilizamos e recomendamos na cachoeirinha. A questão é a seguinte, 1 grama por hora, ela muitas vezes, ela não digamos, ela não gera os valores mínimos de 4 miliequivalentes. Frequentemente, a dose fica abaixo de 4 miliequivalentes, né? Até ela fica muito abaixo disso, né? Por outro lado, a dose de 3 gramas, ela fica muito próximo da dose, digamos assim, de algum grau de depressão no caso do reflexo patelar. E a concentração que os 2 gramas por hora geram é uma concentração segura e muito estável em relação aos níveis entre 4 e 7 miliequivalentes, né? Essa é a razão que nós temos utilizado, outros locais usam, mas eu não consigo também entender essa dificuldade ou esse temor de utilizar 1 grama por hora, né? Eu entendo que os 2 gramas por hora são doses seguras, nós temos já uma vasta experiência clínica, ao longo de mais de 20 anos aí na Cachoeirinha utilizando isso, também ao longo de toda a utilização dentro lá da Escola Paulista de Medicina e com os resultados, digamos, de controle muito adequados, né? Essa é a razão. Então, eu volto a insistir, eu recomendaria que todo mundo usasse 2 gramas por hora e não 1, respeitando, né, que os resultados são interessantes, né? Ok?
Perfeito. Eu tenho também uma pergunta, doutor Nelson. A questão das drogas no puerpério. Qual a sequência de drogas que a gente pode propor para os residentes, né, usarem no puerpério? Porque a gente sente uma dificuldade muito grande nisso, né, deles administrarem isso. Pois é, Luiz, isso é uma coisa realmente incrivelmente em aberto, né, digamos, né? Porque, assim, até um tempo atrás, a gente utilizava... Nós estamos falando, assim, vamos falar de duas situações. Vamos falar, primeiro, de pré-eclâmpsia, ou seja, uma mulher que não era hipertensa, está hipertensa, ainda sob efeito dessa fisiopatologia inflamatória, né? E que precisa ser protegida. Em princípio, eu sou, assim, o meu pensamento seria de uma maior liberalidade, de não necessidade de se utilizar drogas, digamos, para manter essa mulher numa condição de pressão normal, né? Se ela tiver abaixo de 140 por 90, ou até, se eu diria até mais, seria mais generoso ainda, né? Abaixo de 150 por 100, que vai dar em torno aí, na média, 140 por 90, e com os exames dentro de uma normalidade, eu não teria uma grande preocupação de utilizar hipotensores, né? Diferente da mulher hipertensa crônica, né? Que às vezes ela usava medicamentos, mais, digamos assim, para um controle, dependendo da sua gravidade clínica, né? E que a gente pode retornar para o puerpério. Eu acho que essa é uma questão de se definir. Nós estamos, inclusive, numa fase que eu sei que os protocolos estão sendo atualizados, né? E existem outras drogas. Esse é outro problema, a questão da disponibilidade de medicamentos. A gente sabe que a metildopa, ela continua ainda sendo a mais disponível, né? Mas a gente tem, por exemplo, a amlodipina, a gente tem a nifedipina, enfim. Essa é uma questão de se sentar, Luiz, e definir, diante desse novo cardápio, qual seria o mais adequado. Eu ainda vou me basear, né, a minha experiência clínica nesse momento, né, ela está baseada muito na metildopa. E se a metildopa não está dando conta na dose máxima de 2 gramas, a sequência a seguir seria a nifedipina. Mas eu estou dizendo, isso não é uma coisa definitiva. Estou dando uma sugestão que o próprio grupo que está escrevendo esse protocolo poderia se debruçar e dar uma olhada, né, nas tendências e se isso a gente pode ou não adaptar. Mas essa é uma dobradinha, digamos, né, a metildopa mais a nifedipina, que tem trazido, enfim, resultados razoáveis, digamos assim, né? Eu sei de experiências com a alodipina, também sei de experiências da associação com o próprio captopril, né, iniciando com 25, 50, 75 miligramas. A rigor, é muito difícil dizer qual é o melhor esquema. É uma questão de cada serviço nesse momento, não tem evidência também de dizer qual é a melhor ou a pior, ou qual a melhor associação ou não. Eu diria, nesse momento ainda, né, sem ter estabelecido um novo nível de evidência, que a metildopa com a nifedipina vai dar conta de uma forma muito tranquila. Tranquila, entre aspas, né? Eu quero dizer. Se necessário for, e aí a gente lança a mão muitas vezes, é interessante como a gente vê que na prática clínica muitos gostam muito, nesse momento, de utilizar o captopril, né? 50 miligramas ao dia, enfim, né? Eu entendo que é uma associação interessante. Eu sei que em outros lugares, por exemplo, acho que lá em Botucatu, se utiliza outros esquemas, né? Com anodipina, com outro tipo de medicamento que pode, de alguma forma, trazer controle também. Nesse momento, na cachoeirinha, enquanto não tiver essa definição, a minha sugestão era o que eu colocava antes, metildopa e nifedipina. E, se necessário for, somando, no caso, com o captopril, né? Seria um esquema inicial, sujeito a revisões, digamos assim. Legal. Agora, a mulher hipertensa crônica é uma outra conversa, né? Essa mulher, muitas vezes, vai valer para a decisão o que ela tomava antes, né? Tinha mulher que, por exemplo, tomava losartana, tem mulher que tomava outras drogas, e, nesse caso, a minha sugestão é que se retorne àquela medicação que ela tomava antes da gravidez, que eventualmente foi interrompida em função dos riscos, né? Aí é um outro cenário, mas mesmo para essas hipertensas crônicas, esse mesmo esquema, metildopa, o bloqueador de canal de cálcio, me parece, e mais depois o inibidor de ECA, no caso, né, me parece bastante razoável para esse controle. E volto a dizer, né, às vezes as pessoas ficam muito focadas no controle da pressão arterial, né? E ali você está se baseando em medidas pontuais ao longo do dia, e eu diria que nessa floresta
talvez o mais importante de olhar, apesar da pressão arterial não estar dentro daquilo que eu gostaria que ela tivesse, digamos assim, mas eu estou vendo uma curva declinante, tá certo? Ou ascendente, né, de parâmetros laboratoriais que são muito mais marcantes para dizer que essa mulher está melhorando. Entendi. Legal. Tem aqui umas perguntas no chat. A Monique está perguntando aqui se tem alguma recomendação de suplementação de magnésio durante o pré-natal para prevenção de pré-eclâmpsia. Quem é a Monique? A Monique Monasek, não? Não, acho que é a Monique Silva. Outra Monique, não. Não há nenhuma recomendação de nenhum tipo de suplementação, seja qual for, né? Nem magnésio, nem vitamina D, nem ácido fólico, nada, né? A não ser o cálcio e a aspirina. Não tem nenhum estudo, já houve inclusive estudos anteriores, né, que recomendavam antioxidantes, né? Vitamina C, vitamina E, e que, de uma maneira muito curiosa, né, eles levavam, não só não protegiam de pré-eclâmpsia, não reduziam o risco, mas aumentava o risco de ruptura prematura de membranas, né? Então, o magnésio, no caso, a ação do sulfato de magnésio é uma ação singular, não completamente entendida, né, e que age especificamente no tecido cerebral, na proteção, na neuroproteção daquela condição de gravidade. Mas ela não tem nenhum efeito, digamos assim, em relação à prevenção ou tratamento de pré-eclâmpsia, ok? Legal. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, é só habilitar o áudio ou mandar aqui no chat para o Dr. Nelson responder. Luiz, enquanto o pessoal pensa aí, queria só fazer um comentário, professor. Tentando aí resumir, eu tenho pensado uma forma sobre resumir esses aspectos principais, né? Eu tenho, na minha cabeça, criado os 4 Ps. O que é 4P? É justamente tentar resumir o que o senhor falou. Então, a prevenção adequada, baseada nos fatores de risco. Esse é o nosso primeiro P, né? Não deixar isso passar, entrar precocemente até 16 semanas, manter isso até 36, AS cálcio, para todos os pacientes de risco, né? O segundo P seria um diagnóstico precoce, né? Ou seja, o tempo inteiro a paciente ela tem que te provar que não está fazendo pré-eclâmpsia. Então, ganho de peso, aumento de pressão, sintomatologia. Essa paciente tem que ser vigiada de uma forma investigativa, eu dizia, né? Temos que ser Sherlock Holmes da pré-eclâmpsia. Ela tem que aparecer, eu tenho que achá-la precocemente, né? Então, seria meu segundo P. Meu terceiro P seria o parto oportuno, né? Vigiar essa paciente internada, às vezes ambulatorialmente, mas a maioria das vezes internada, vigiando deterioração clínica e laboratorial e fazer o parto oportuno diante de uma piora, uma deterioração do quadro, ou até 37 semanas, nunca extrapolando essa data, respeitando isso do ponto de vista da saúde da paciente, né? O meu quarto P seria o puerpério seguro, né? Então, a gente tem que olhar justamente do jeito que o senhor falou, evitar anti-inflamatórios, mesmo que for cesariana, essa paciente tem que ser manejada de uma outra forma. Lembrar do sulfato de magnésio, manter nas 24 horas após o parto. Lembrar da questão do hipotensor. Lembrar de não dar cabergolina para inibir lactação dessas pacientes. Ou seja, vigiar essa paciente do 3º, 4º, 5º dia, onde ela vai ter uma reabsorção do terceiro espaço para o intravascular, ela vai descompensar, e se a gente deu alta antes, ela vai descompensar sem ninguém ver na casa dela, né? Ou seja, orientar na alta dela, retorno à maternidade imediatamente frente a alguma complicação. E eu arriscaria dizer que a gente tem um 5º P também, que é pensar no futuro dessa paciente. A pré-eclâmpsia não acabou aí, a gente tem que pensar e orientar ela tem que ter um clínico acompanhando a partir de agora, um nefro, quem sabe, essas pacientes vão ter complicações, né? Então, de uma maneira resumida, acho que esses 5 Ps aí trazem para a gente aí uma linha geral sobre tudo isso que a gente vem falando, né? Parabéns de novo, professor. Adorei a aula. Henry, imagina, né? Isso é ótimo, né? Esses métodos, e é interessante, eu só acrescentaria um pequeno detalhe, assim, né? Nós, obstetras, não devemos terceirizar as nossas pacientes. Isso costuma ser catastrófico, lamentavelmente. Ninguém conhece melhor obstetrícia do que nós, obstetras. Ninguém. Ninguém é capaz de controlar situações extremamente graves, que são situações hemorrágicas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Como nós, obstetras, né? Então, existe, às vezes, uma
um certo complexo vira-lata, né, como se diz, ou então de medinho, né, eu tenho que mandar essa paciente para a UTI. Isso é um absurdo, nós não podemos, ao contrário, nós precisamos se impor e tomar decisões efetivas em relação às nossas pacientes da nossa área, que ninguém conhece melhor do que nós. Eu queria dizer o seguinte também, nós, em geral, nós não somos só obstetras, né? Nós somos ginecologistas também, pelo menos num número razoável de vezes, né? Então, quando você está na assistência básica, lá na unidade básica, ou naquele consultório chique do Luiz, por exemplo, lá, né? na Avenida Paulista, por exemplo, né? A gente atende as pacientes, inclusive assim, antes dela engravidar, aí você acompanha ela grávida e depois você acompanha ela depois. E até para irritação de alguns, como no meu caso, né? Você vê a mulher entrar na menopausa, ou então você tem que aguentar, né, alguém que fez o parto, né, que é que nem essa sua aluna lá de Sorocaba, aquela tal de Maria Júlia, né, que fica me aporrinhando, né? Eu tive a honra de fazer o parto da Maria Júlia. E aí você encontra aquela menina, né, que era um bebê e hoje ela está, acho que se eu não me engano, no 4º ano da medicina, aí na PUC de Sorocaba, né? Então, nós, como os clínicos das mulheres, a gente tem que saber isso, né? Ginecologista mede pressão, eu acho, né? Ginecologista é capaz de olhar na balança e falar, Dona Ivete, né? No caso, o nome da minha mãe, a senhora está engordando, a senhora está... Para de fumar, Dona Ivete, a senhora está comendo que nem uma leoa, para! A senhora teve pré-eclâmpsia. Fazer uma avaliação da função renal depois de alguns anos, enfim, não precisa ficar também aporrinhando a mulher, né? Mas nós precisamos ter erudição. O obstetra, provavelmente, é aquela especialidade que exige muito mais erudição. E, para minha tristeza, muitas vezes, existe uma terceirização disso em função da gente subestimar os nossos potenciais. Nós estamos falando da cachoeirinha, da formação. O residente ele tem dever de ofício. Dever de ofício. Ele tem que ir lá, essa briga de a recuperação, de quem que é a recuperação? É sua, companheiro. A recuperação pós-parto é do parteiro, é do obstetra, que tem que ir lá ver se está loqueando legal, se está com o útero contraído, se a pressão está boa, se está urinando, se a mulher está consciente. E é isso, a gente está abrindo mão dessas coisas em função, sabe, de um... Não, manda para a UTI. E aí você é capaz e, de repente, vai ter gente, obstetras eunucos, que não sabem, eventualmente, qualquer coisa que fuja, né, de uma condição daquele trivial, digamos assim, não sabe para onde correr. Então, acho que o exemplo da pré-eclâmpsia que você coloca, o puerpério seguro, ele só é adquirido na formação médica em qualquer área, vendo, repetindo, vendo, repetindo, vendo, repetido 1000 vezes, até você ter total segurança e convicção daquilo que você vai fazer e, evidentemente, traduzindo o benefício da assistência para as nossas pacientes, que, afinal de contas, elas são a nossa razão. Nós estamos aqui por elas, né? Não estamos aqui pelo Henry, nem pelo Luiz, nem estamos aqui para aprimorar a nossa técnica e ajudar, de alguma forma, a reduzir esses indicadores que são vergonhosos, né? A gente cansa de falar, você, todos nós, né? Quantas vezes falamos e os indicadores teimam em não sair do lugar, muito provavelmente porque é aquela questão que eu me referi de início, né? O espaço entre conhecimento e prática, ele não se aproxima, né? E às vezes, nesses processos, muitas vezes as pessoas perdem oportunidades preciosíssimas. E volto a dizer, o manejo da pré-eclâmpsia não precisa ser um gênio da raça. É isso que é assustador, né? Ele não demanda de alta tecnologia, isso não sou eu que falo, é a Organização Mundial da Saúde que fala, né? Você, para tratar efetivamente pacientes com pré-eclâmpsia, seja nos 5 P's que você colocou, né? 5, não é isso? Em todos esses P's... Hã? Isso. 4? Isso, esses P's que você coloca, você não precisa de tecnologia embarcada, né? Não tem alta tecnologia, os custos são mínimos, qualquer laboratório com o mínimo de vergonha na cara é capaz de entregar esses exames para você em tempo oportuno, né? E é assustador que as coisas continuam, muitas vezes, da maneira como a gente está. É claro que na cachoeirinha, não estou me referindo à cachoeirinha, muito pelo contrário, a cachoeirinha trabalha no sentido de redução desses indicadores. Mas mesmo assim, na cachoeirinha, a gente tem que estar sempre vigilante, principalmente os residentes, tem que estar sempre com a faca nos dentes, tá certo? E sempre instigando e não terceirizando a atuação efetiva em mulheres que dizem respeito à obstetrícia.
Excelente, professor. Só para reiterar, eu que oriento ela a te apurrinhar, viu? Ela está, inclusive, com a gente aí no grupo e nós vamos te apurrinhar de novo porque está chegando o dia da pré-eclâmpsia e nós vamos entrar com você online para Sorocaba toda. Vai lá, Luizão. Daniel, você está conseguindo acompanhar o chat também, não? Que tem umas outras perguntas aqui. Alguém perguntou quanto tempo após o início do sulfato de magnésio eu posso aferir a PA e pensar em fazer a hidralazina? Olha, uma vez que você instalou, então assim, são 4 gramas EV, tá certo? É muito interessante a impregnação quase imediata que você tem. Para quem tem já alguma experiência clínica, você vê que quando você está injetando o sulfato, né, numa velocidade de 1 ml por minuto, né, que são 20 minutos, né, que se preconiza, né, pode ser feito na seringa, aí você coloca um interno, um R1, enfim, ou usa a bomba de infusão, né, numa coisa adequada lá. Mas você vê que a mulher, ela fica vermelha, ela fica hiperemiada, ela sente dor de cabeça muitas vezes. Ai, doutor, estou sentindo um calor, né? E o que você está vendo ali? Você está vendo uma grande vasodilatação. Então, a redução da pressão arterial ela é muito rápida, né? Então, quando você terminou a dose de ataque e ligou os 2 gramas por hora, muito provavelmente, depois disso instalado, poucos minutos depois, não sei te dizer 5, 10, 3, né? Pouco tempo depois, você provavelmente já vai observar uma redução da pressão arterial. Óbvio que não vai ser nessa única medida que você vai ter a resposta definitiva se você vai precisar ou não fazer o hipotensão de ação rápida, né? Então você vai primeiro instalar o sulfato, observar nesses minutos, tá certo, de impregnação e de alguns minutos, né, dessa concentração começar a agir, e você mede a pressão arterial mais 1, 2, 3 vezes, até se convencer que, infelizmente, a pressão arterial não teve uma redução. E até isso também é uma coisa importante a se colocar, viu? O sulfato de magnésio não é um hipotensor. Como assim? Tá louco? O sulfato de magnésio não é uma droga hipotensora. Ela tem um efeito hipotensor fugaz. Essa vermelhidão que eu me referi é esse efeito de impregnação. O sulfato de magnésio, a minha recomendação de ser feito em primeiro lugar, não é por ser hipotensor, mas por ser neuroprotetor. Quando você está fazendo o sulfato de magnésio, você está tentando proteger essa mulher de ter um edema cerebral, de ter uma eclâmpsia, que esse é o alvo principal, né? E como efeito, digamos, colateral bom, ela tem uma redução da pressão arterial, mas que pode ser fugaz. Então, quando você faz o sulfato, essa é outra armadilha. Você está fazendo uma pergunta por um lado e eu estou devolvendo na seguinte forma. Você mede a pressão arterial e você pode ser que poucos minutos depois, puxa, melhorou a pressão arterial. Que bom, né? Só que esse efeito hipotensor, por ser fugaz, ele pode cessar e essa mulher volta no nível mais importante. E é isso que eu me refiro. Não existe protocolo, digamos assim, né? Diga, faça em 5, faça em 10. Você tem que monitorar essa mulher de perto até você ter controle. O controle dessas mulheres é permanente, né? Ela não para. E outro detalhe também muito importante, né? Qual é o nível de pressão arterial que eu preciso me preocupar? Acima isso depende da paciente também. Mulheres que têm hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta podem ter níveis explosivos de pressão arterial. 22 por 12, 20 por 14. Essas mulheres, você não tem dúvida que o sulfato de magnésio não vai conseguir trazer essa mulher para um nível civilizado de pressão arterial, né? Então, você não precisa ficar esperando o sulfato de magnésio. Você já vai introduzir o hipotensor com toda certeza. Mas tem mulheres, por outro lado, e notem, né? A gravidade da pré-eclâmpsia não está diretamente relacionada ao nível de pressão arterial. Você pode ter uma mulher convulsionando com 13 por 8 de pressão arterial. Então, eu diria o seguinte, o objetivo do hipotensor é proteger essa mulher de eventos cerebrovasculares agudos. O primeiro objetivo com o sulfato foi a neuroproteção em relação à eclâmpsia. O segundo objetivo é proteger essa mulher de eventos agudos. E quando que esse risco torna-se, digamos, tolerável? Pressões arteriais, não é mais 160, hein? Pressão arterial de 150 de sistólica para baixo e pressão arterial diastólica de 100, de preferência, para baixo, né? Ou, no caso, abaixo de 110 de pressão diastólica. Tá? Então, esse seria o alvo do ponto de vista de proteção.
volto a dizer, não tem um protocolo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, vigilância constante, tá certo? Medir essa pressão arterial a cada 5, 10 minutos, enfim, e monitorando, introduzindo a medicação até você colocar essa mulher num patamar de segurança, num nível de segurança. Legal. Outra coisa que a gente também, quando passa a visita no pré-parto, a gente vê, né, frequente esse tipo de questionamento pelos residentes, por exemplo, quanto tempo depois que a gente começa a administrar o metildopa, isso tem um efeito bom ou pleno? E qual a dose que a gente começaria, já entraria de cara? Então, uma paciente assim grave como essa, tomando sulfato de magnésio, que dose a gente entraria de metildopa para essa paciente? Luiz, esse é outro aspecto interessante, até do ponto de vista desse momento transicional, né? Eu diria que gradativamente, acho que a metildopa vai ser abandonada. Essas outras alternativas, elas têm possivelmente um efeito mais previsível, né? E talvez mais rápido de ação, né? Mas, por outro lado, a metildopa, isso também não é muito claro, né? Não é muito definido, né? Que alguns acham que só vai ter efeito 72 horas depois. Isso não é verdade, né? Inclusive, teve um estudo, tem um pesquisador lá de Seattle, né, a terra do Nirvana, né, e que chama-se Thomas Easterling. E ele fez um estudo muito interessante, se não me engano, foi na Índia, ou no Paquistão, agora não lembro bem, eu sei que foi em um desses países, e que ele, na comunidade, em áreas que você não tinha possibilidade de hipotensores de ação rápida, de se utilizar também lá a metildopa, é mais disponível, né? De se usar metildopa, 1 grama de metildopa nas situações de crise hipertensiva. E ele teve resultados interessantes, né? Não se recomenda isso, são situações de exceção, mas mesmo a metildopa aparentemente pode ter respostas um pouco mais rápidas, né? E eu também diria o seguinte, né? Existe o erro frequente de se usar doses muito baixas de metildopa. Eu diria o seguinte, se você está querendo uma resposta mais efetiva, né, eu diria que você não vai começar com 750 miligramas de metildopa, né? Você vê gente dando 250 miligramas a cada 12 horas. Isso também não tem nenhum cabimento, né? Então, eu diria o seguinte, no mínimo, eu começaria com uma dose de 500 miligramas a cada 8 horas. 1,5 grama, digamos assim, a dose máxima é 2 gramas, né? E eu também, não existe também uma receita muito clara, isso é uma grande dificuldade de dizer o seguinte, bom, para essa situação eu dou 1 grama, para essa situação eu dou 1,5 grama, para essa eu dou 2 gramas. Não é uma coisa muito definida. O que eu acho é o seguinte, talvez o grande fator nesse momento é assim, eu preciso controlar o mais rapidamente a pressão arterial dessa mulher. Eu preciso evitar ao máximo instabilidade dessas pressões arteriais. Então, eu diria que é melhor você começar, no caso da metildopa, né, com uma dose mais alta e, se necessário, reduzir depois, do que você ir pagando para ver, dando doses muito pequenas e com certo temor, que não tem razão de ser em relação à metildopa, de dar dose muito pequenininha que precisa ser aumentada depois. Então, se você selecionou a metildopa como alternativa de medicação, eu começaria assim, pelo menos 1,5 grama, de 1,5 grama a 2, eu estou dizendo aqui, sem medo, sabe, de precisar ter alguma situação de emergência. E, se necessário for, você vai reduzindo a dose, né? E não o inverso, né? Vamos começar com 750 para ver o que vai dar. Não vai dar nada, né? Então, comece com uma dose um pouco mais efetiva, ok? Não, legal, acho que essa é o que eu costumava também recomendar lá no pré-parto. Legal ouvir isso do senhor. E interessante que uma vez, quando eu era, acho que ainda residente, um cara de uma UBS ligou lá na Cachoeirinha para passar o caso que tinha uma paciente com emergência hipertensiva no posto. Ele deu metade do metildopa para ela e mandou ela para a Cachoeirinha rápido. Então ele até que não estava tão assim. Na época eu achei ele um maluco, até que não é tão maluco assim, né? Pois é, né? Mas eu diria que esse trabalho que eu citei do Thomas aí, ele não fez muita diferença de maneira geral, mas muitas mulheres tinham algum benefício, sabe? Assim, então é interessante, né? Mas eu volto a dizer, muito provavelmente, talvez até numa nova revisão, né, de disponibilidade, eu diria que talvez esse aspecto, né, de qual hipotensor utilizar, isso também é outra coisa importante. As mulheres que estão graves, ela não deve ser,
Eu diria que assim, o controle da pressão arterial em pacientes com pré-eclâmpsia grave, eu diria que deveria ser focado só na hidralazina, só no hipotensor de ação rápida, né? A tal de 5 miligramas, enfim, até você conseguir ter a dose adequada. E outro erro comum é que, assim, lembre-se, né, o sulfato de magnésio a gente faz, né, a dose de ataque, a dose de manutenção, e ela fica contínua, né? A mulher fica com aquela veia pega e está recebendo a infusão contínua, hora por hora, de 2 gramas por hora. Frequentemente, o pessoal faz a hidralazina, fez 5 miligramas, espera mais ou menos 20, 30 minutos. Se você não conseguiu ter essa redução da pressão arterial que a gente se referiu, né, abaixo de 150, de preferência perto de um pouquinho abaixo de 10, o que a gente faz? Dá mais 5, não é assim? E dá mais 5 até você conseguir isso. E depois não faz mais nada. Então, assim, eu me lembro assim, poxa, a mulher está de novo com a pressão, subiu a pressão de novo. Óbvio, a meia-vida da hidralazina é em cerca de 6 horas. 6, mais ou menos por aí. Então, o que essas mulheres precisam? Nesse meio tempo, ela vai precisar de uma dose adicional de hidralazina e muito provavelmente você vai se basear daquela dose que você deu inicialmente. Meia-vida significa o quê? Metade, né, da concentração plasmática que ela teria antes, né? Então, vamos imaginar, se você fez 5 miligramas de hidralazina e ela teve uma boa resposta, eu aposto que 6 horas depois você vai precisar fazer mais 5 miligramas, porque ela vai estar de novo precisando de hipotensor. E assim vai, né, até o momento, enfim, oportuno, para não ficar misturando coisas, né? E mulheres muitas vezes nem têm condição de tomar nada, né? Não tem condição de tomar medicação via oral. Então, eu acho que focaria nessa dose, digamos, exclusiva de hidralazina, do hipotensor de ação rápida, que ele, na maioria das vezes, tem uma certa previsibilidade, né? Esses outros hipotensores podem ser meio erráticos, né? E nem são, por isso que chama hipotensor de ação rápida. Os outros podem até agir, mas não com a rapidez necessária que você precisa, né? Então, assim, se você precisou de 5 miligramas e teve o controle da pressão, 6 horas depois, faça mais 5. Se você precisou de 10 na dose inicial, provavelmente vá com calma, faça de novo, mais 5 miligramas e, de novo, puxa essa mulher e coloque ela de novo naquele nível de segurança, digamos assim, né? Eu sempre tenho dificuldade, né? Fica muito confuso quando está dando metildopa, está dando não sei o quê, está dando hidralazina, e isso muitas vezes fica meio sem muita sensatez, sabe? Legal. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Pode habilitar o áudio e perguntar ou mandar aqui no chat. Aqui alguém está perguntando, a Camila Trevisani está perguntando se existe alguma recomendação do uso de corticoide para casos de plaquetopenia mais grave, especialmente para puérperas que não apresentam elevação de plaquetas após a resolução da gestação. Camila, isso também isso foi motivo de um estudo clínico também randomizado no Brasil chamado CoHelp, né, que buscava justamente trazer essa resposta, né, para uma classificação de HELP, que é uma classificação de Martin, né, que é classe 1, 2 e 3 em função da contagem de plaqueta, né? Então, aquelas que têm plaquetas abaixo de 50 mil estavam sendo testadas, né, do uso de dexametasona para observar essa contagem, né? Olha, o estudo não foi, digamos assim, promissor nessa direção, né? Então, não se produziu uma evidência muito consistente nesse sentido, né? Não chega a ser que nem a cloroquina para a Covid, pelo amor de Deus, né? Mas é o tipo da situação que muitas vezes o pessoal traz aquilo que se faz, por exemplo, para as plaquetopenias, né? Aquelas púrpuras imunológicas, né? Digamos assim, o corticoide parece ter algum efeito, né? Mas com um efeito agudo como esse, aparentemente, né, alguns revelam, e é muito difícil você saber se melhorou pelo corticoide ou se a doença realmente está melhorando, né? Eu diria que a utilização da dexametasona nesse momento, como não tem evidência muito consistente, alguns estudos anteriores não mostraram nenhuma diferença, tem que ser feito com cautela, viu? Eu diria que não é uma recomendação clara nesse sentido, não, tá? Precisa de estudos adicionais para responder melhor essa questão. Por isso que o ideal é a interrupção da gestação antes de uma mulher chegar nesse ponto crítico, porque depois, uma das coisas que eu
falo assim que eu tenho mais temor, né, quando me chamam para discutir um caso ou quando eu estou diante de um caso, são mulheres com pré-eclâmpsia ou não, que são ictéricas e plaquetopênicas. Essa é uma situação muito dramática, né? Porque você não sabe para onde isso vai correr, né? Então, eu diria que, diante de uma situação como essa, ela vai precisar repor mesmo fatores, né, de hemoderivados, lá, plaqueta, crio, essa coisa toda, né? Agora, em desespero total, é muito difícil você dizer não faça dexametasona, né? Mas não tem realmente uma base absolutamente definitiva para se recomendar isso na prática clínica, tá? Legal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, não, acho que a gente pode encerrar, né, doutor Nelson? Luiz, eu estou bem, estou muito feliz, né, de estar aqui falando, não sei quantas pessoas, eu não sei se nós tivemos colegas preceptores, não sei, eu não consigo... Sim. Ó, tivemos aqui no auge aqui da reunião 60 participantes. Pelo que eu consegui ver aqui, a Jussara chegou a participar, e alguns outros preceptores, a Mirella, eu vi aqui o nome de vários ex-residentes, a Nayane, a Isabela, a Isadora, a Larissa, muitos ex-residentes, a Tabata, os R1s também, os meninos estão aí. E o Giba está querendo entrar agora, o Giba está pedindo autorização, mas agora acabou. O Giba tem mais coisa para fazer em casa, viu? Não sei se ele vai dar de mamar. Entre outras coisas, né? Aliás, aqui, né, nosso super abraço, né, para o Giba, para a Mari, né, os bebês chegando, né, essa moça chegando nesse momento, né? Eu não sei se tem algum preceptor, mas e principalmente para os R1s, né? Se tiver algum ainda aí sobrando, né? Mas vocês têm é muito importante, né, a familiaridade de vocês e sem medo de ser felizes em relação à pré-eclâmpsia e vão para cima que vocês vão se tornar máquinas muito efetivas, né, de lidar com esse evento e vocês vão ver que ao longo do tempo vocês vão ver que a coisa não é nenhum bicho de 7 cabeças. O maior problema é atrasar as decisões, né? E volto a dizer, inclusive, se tem algum preceptor do PS, né, eventualmente aí, eu até diria o seguinte, né? Um R1, que é quem pega a mulher pela primeira, né, a primeira, né, pegada, digamos assim, né, naquela paciente, eu diria que não é nem autorizado, né? Ele está obrigado a pegar essa mulher, levar lá para a retaguarda ali do pronto-socorro e já iniciar os procedimentos, né, que seria justamente junto com a enfermagem, né, pegar a veia periférica, colher esses exames, né, que eu me referi de forma muito incisiva, né, e ligar o sulfato de magnésio sem medo de fazer isso. Não precisa ter medo de fazer sulfato de magnésio. E é bom que vocês façam isso e vão adquirindo essa curva, né, vai elevando essa curva de aprendizado, né? E depois chama o preceptor. Ou chame o preceptor, né, nesse momento, mas não é para ficar adiando e batendo cabeça e esperando e adiando, né, esse tipo de coisa. Precisa realmente ser incisivo, porque isso faz uma diferença enorme do ponto de vista de redução de dano, né? E voltando àquela questão da plaqueta, né? É que, lamentável, muitas pacientes chegam na cachoeirinha ou chegam nas unidades de referência com muito tempo de atraso, né? Tomando meio comprimido de metildopa, enfim, fazendo coisas que são completamente sem pé nem cabeça, né? E quando elas chegam na cachoeirinha, a gente fica numa situação difícil, né? Porque é muito difícil você puxar essa mulher do abismo, né? Que ela está em função de tanto tempo, né? Que aquela fisiopatologia ficou solta, né? Leve e solta ali, danando com todo o endotélio e com todo o sistema. Essa mulher entra em insuficiência de múltiplos órgãos e você tem muito pouco a fazer, né? Ou, enfim, pouca efetividade, né? Então, tenham coragem, né? Façam isso de forma, né, com convicção, tá certo? Pensando na grande diferença que vocês podem fazer. E os preceptores que eventualmente estão aqui, eu agradeço, né, pelo trabalho incrível que vocês fazem, né? Continuam fazendo, né? E com essa questão, né, de entender, incentivar, né, que os residentes não percam essa luz, né, essa coisa acadêmica, né, de entender
o seu protagonismo, né? E de uma visão que é absolutamente incrível, né? Que essa cachoeirinha poucos lugares proporcionam, né? De você ter uma atuação que você tem um amplo leque, né, de oportunidades, né, de atendimento a condições obstétricas, não só para a eclâmpsia, né, e que aplicando isso, né, de uma forma acadêmica, né, de uma forma muito boa de fazer, né, uma medicina muito boa de fazer, de aprender e que faz uma diferença enorme depois, né. Todos esses ex-residentes que entraram e saíram aí, eu tenho muito orgulho deles, porque certamente todos eles, né, tiveram ao longo das suas passagens aí nos anos, né, uma experiência e que foi pautada, pelo menos, com um esforço muito grande nessa direção. Eu espero que a nova geração que está aí, o Luiz, né, então, agradecendo e já saindo, né, que eu preciso agora também ter um outro evento lá pela Unifesp, né, acho que estão fazendo um trabalho muito bom, né, não só o Luiz, Raquel, enfim, toda essa geração. Então, apoio total e eu tenho certeza que a gente não pode perder, né, de vista essa missão que a Cachoeirinha tem. Então, isso é uma missão incrível, né, e de muito orgulho e de muita honra, viu? Um grande abraço para vocês, tá? Obrigado, Dr. Nelson. Foi um prazer. Vamos marcar outras em breve, porque acho que foi um sucesso. Pode contar comigo para falar de qualquer coisa em obstetrícia. Eu terei enorme prazer de sempre estar discutindo e tal, né? Não só nesse momento, né, que a gente está à distância, né? Mas vou continuar participando com muita energia, com muita alegria, viu? Tá? Um grande abraço para todos vocês. Legal, obrigado, pessoal. Vamos encerrando por aqui, então. Boa tarde. Tchau.